Olá pessoal, sou o professor Luiz Paulo. Estou aqui hoje para a gente começar essa sequência de videoaulas sobre enfermagem na clínica médica, sobre a atuação do enfermeiro e do profissional de enfermagem na clínica médica. Então assim, a clínica médica, a atuação do enfermeiro nesse espaço, ele tem sido regulamentado pela Lei do Exercício Profissional, a Lei 7498 de 1986. Que é regulamentada por meio do Decreto 94.406 de 1987. Nesse decreto, a Lei do Exercício Profissional estabelece a seguinte diretriz. No seu artigo 1º, ela define que o exercício da enfermagem ele deve ser realizado por profissionais legalmente habilitados, que são eles, o técnico de enfermagem, o enfermeiro com suas ações privativas, a parteira, e o auxiliar de enfermagem. Esses profissionais eles são previstos na Lei dos Exercícios Profissionais como os profissionais legalmente habilitados para o exercício da enfermagem. E essas ações, as ações definidas como atribuições desse profissional, ela passa a ser regulamentada por essa lei como ações privativas do profissional de enfermagem. Passando aí a gente a ter o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem como órgãos reguladores e que acompanham e fiscalizam as ações dos profissionais de enfermagem. Então, dentro desse decreto-lei, são definidos e dentro da Lei dos Exercícios Profissionais estão estabelecidas as ações que são privativas dos profissionais de enfermagem, fazendo aí a distinção entre as categorias profissionais e entre as ações que cada uma dessas categorias pode vir a exercer, pode realizar. Então, nós precisamos ter muito cuidado, observando a diretriz da lei, ter muito cuidado na hora de exercer a nossa prática profissional, para que a gente se limite a exercer aquilo que é da nossa alçada, ou seja, aquilo que é da nossa competência profissional. Sabemos que a equipe de saúde, ela é uma equipe muito ampla, nós temos diversos profissionais e cada profissional tem limites para o exercício da sua prática profissional. Então, cada um tem limites. Esses limites são estabelecidos por leis específicas, que vão regulamentar o exercício da atuação de cada um. Nós precisamos ter cuidado para que no exercício da nossa ação a gente não atropele aquilo que é prática restrita a outra profissão, ou seja, prática privativa de outra profissão, para que a gente exerça aquilo que de fato é competência profissional nossa. Então, a clínica médica, que é o foco da nossa aula aqui, ela é uma clínica interna ao hospital. Nessa clínica são desenvolvidas diversas ações pela equipe de enfermagem. Nós temos diversos profissionais, a equipe que trabalha na clínica médica. A maior equipe é a equipe de enfermagem. Nós temos atribuições dessa equipe que são previstas na Lei do Exercício Profissional e nós temos também a atuação de outros profissionais da área da saúde. Esses profissionais da área da saúde, eles têm as suas atribuições e nós precisamos exercer a nossa prática profissional sem atropelar, ou seja, sem invadir o espaço que é do outro. Precisamos ter muito cuidado nessa prática, porque o que a gente vê muito na área da saúde, pelo fato da nossa equipe, ela ser uma equipe ampla, ser uma equipe que tem múltiplas tarefas, as pessoas muitas vezes deixarem de exercer aquilo que é a sua competência específica para ir exercer ações que são de outros profissionais, deixando de lado, ou seja, deixando de exercer aquilo que é responsabilidade sua. Então nós precisamos ter noção, ter ideia dos limites da nossa profissão. Nós não podemos abraçar as competências dos outros, porque senão nós vamos terminar nos sobrecarregando de atribuições, inclusive com atribuições que não são nossas, e deixando de exercer aquilo que é, de fato, competência nossa. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu costumo dizer que quando você invade a competência do outro, para exercer dentro da área da saúde, para exercer a função que é do outro, se der tudo certo, que bom. Mas dificilmente alguém irá lhe agradecer por isso. Agora vá exercer uma ação que não é competência sua, faça e deixe dar errado para você ver. Então vem todos os conselhos das outras profissões para cima de você. Vem todos os familiares daquele paciente para cima de você. E você vai estar errado, não vai ter amparo nenhum, porque quem regulamenta a nossa profissão, quem fiscaliza a nossa profissão, é o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, e o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem.
Então é ele quem regulamenta a nossa profissão, é ele quem vai definir as nossas atribuições e fiscalizar isso. Se você fez algo que era da sua competência, que bom. Agora, se você invadiu a competência do outro e as coisas deram erradas, certamente alguma penalidade vai vir em direção a você e aí você vai estar fora da sua razão. Então, a finalidade da clínica médica é atender o paciente que está internado dentro de sua unidade. Na área hospitalar, nós vamos ter diversas clínicas e essas diversas clínicas vão exigir de nós competências específicas. O objetivo da enfermagem, da atuação da enfermagem dentro da clínica médica é cuidar de pacientes com doenças crônico-degenerativas e doenças metabólicas. Quais doenças são essas? Existe um leque de doenças que estão caracterizadas como doença crônico-degenerativa e como doença metabólica. A exemplo, as doenças vasculares, os cânceres, as doenças, no caso das doenças metabólicas, nós vamos ter o diabetes, a hipertensão arterial, são diversas essas doenças. As especialidades encontradas dentro da clínica médica são a cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia e dentre outras, né? Neurologia, nefrologia, pneumologia, ginecologia, são várias essas sub-áreas que a gente vai atuar. Dependendo do hospital que a gente for atuar, nós vamos encontrar esse hospital, de acordo com a sua dimensão, nós vamos ter ele classificado em subclínicas ou hospital policlínica, organizado na metodologia policlínica, onde cada setor vai responder apenas por doenças relacionadas especificamente a uma categoria. Ou seja, tem uma área só da pneumologia, tem uma área só da cardiologia. Nós vamos encontrar isso dentro de um hospital, quando nós nos deparamos com um hospital de grande porte, que tem condições para organizar o serviço dessa forma. Então, a unidade de clínica médica, ela tem alguns serviços que são prestados, como o exame clínico, a anamnese, os exames físicos laboratoriais e também alguns exames especiais de acordo para diagnóstico, né, para o rastreio de doença. Esses exames servem para definição de diagnóstico e também para definição do tratamento das diversas doenças. Na anamnese, especificamente, a gente vai trabalhar a entrevista de enfermagem, o momento da gente elaborar o histórico de enfermagem, saber a história clínica do paciente, a evolução da doença, se o paciente já apresenta comorbidades. Então, isso é muito importante. E para fazer isso, nós precisamos, no mínimo, desenvolver o sentimento da empatia. Sentar, conversar, tem que gostar e querer fazer, exercer o diálogo, para que a gente, nesse diálogo, consiga identificar o máximo possível de informações que possam guiar um diagnóstico da enfermagem. Porque nós temos o diagnóstico médico e nós temos o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, ele é regulamentado dentro do processo de enfermagem. E nós, profissionais de enfermagem, é quem fazemos isso. O processo de enfermagem, ele é um ato privativo da enfermagem. Que fique claro isso. Então, a enfermagem, ela é uma prática que é alicerçada na ciência. Nós vemos aí muitas pessoas quererem caracterizar o empirismo dentro da enfermagem. Isso não é válido. Nós precisamos entender que a enfermagem, ela é uma área que tem características específicas, mas todas as nossas ações, elas devem ter um porquê. E quem vai dar esse porquê é justamente a experimentação científica. Então, nós temos uma prática alicerçada na ciência. Nós estudamos, nós exercemos a enfermagem com o afinco que exercemos, mas porque nós realizamos as nossas ações, porque nós temos resposta para cada prática. Nós fomos buscar, nós estudamos, nós temos os teóricos que relatam o porquê que aquela determinada ação é realizada daquela forma. Não é válido que os profissionais de enfermagem estejam lá no hospital, lá na clínica médica, ensinando práticas empíricas, que não têm validação científica. Que as pessoas queiram realizar isso por conta própria, aí é um risco que elas correm por conta própria. Agora, o hospital não deve estar para incentivar essas práticas, porque a nossa prática no hospital é uma prática científica. A gente vê, por exemplo, joga a terra de cemitério para derrubar uma verruga. A gente respeita isso, mas nós não devemos incentivar essa prática. A pessoa se contaminar. E aí nós vamos incentivar essas práticas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eles também costumavam incentivar uma prática, muito nordestina essa prática, né, da pessoa que está com cachumba, ir para frente de um curral, vestido de saia e urrar como um novilho.
ciscando o chão. Depois que fazia tudo isso, ia para casa, guardava repouso, guardava a famosa quarentena, né? Tá na moda a quarentena, guardava a famosa quarentena, ficava bom, curadíssimo. Cientificamente falando, a pessoa ficava curada não era porque foi na frente do curral, urrou como no vídeo, vestiu-se de saia, até que valia, né? Uma cura, porque o mico é grande. Mas a ideia aí que prevalece é o final da história, que a pessoa ficou curada porque ela guardou o repouso. E nós sabemos que a cachumba ela é uma virose, famosa papeira, para aqueles que não conhecem aí a linguagem científica ainda, né? A cachumba, ficam na dúvida. Na linguagem popular, a famosa papeira. Então, esse processo aí, resultante da inflamação da glândula parótida, é justamente resultado de um vírus, ação viral, que inclusive alguns dizem, pode descer, isso é verdade, né? Não é que ele vá descer a cachumba e a pessoa acha que o nódulo que estava no pescoço desceu e foi lá para os testículos, né, do homem. Não, não foi isso. O que acontece é que nós temos uma inflamação na glândula, e essa glândula faz parte aí do nosso sistema linfático. Esse vírus pode percorrer a circulação linfática. Nas mulheres pode descer para as glândulas mamárias. No homem pode descer pode percorrer a circulação linfática e se instalar nos testículos e pode levar à esterilidade. Então a história lá do urrar feito do ovilho, respeitamos, mas nós não prescrevemos isso na nossa recomendação de enfermagem, né? No nosso diagnóstico de enfermagem, no nosso processo de enfermagem, nós não vamos prescrever isso. Nós vamos prescrever o repouso, guardar repouso durante determinado período, né, e fazer hidratação, para evitar danos maiores provocados pela ação viral. Então, nós desenvolvemos habilidades técnicas, né, da clínica médica, específicas, que são da incumbência da enfermagem. Nós nos limitamos a exercer a nossa prática de enfermagem. Nós já temos muitas atribuições. O serviço da enfermagem na clínica médica ele é bem grande para a gente e canalizar a nossa energia exercendo a ação que é dos outros. Então, nós vamos exercer especificamente a ação que é da enfermagem. Para exercer a enfermagem é preciso conhecimento sobre os problemas diários na unidade clínica. Então, exercer enfermagem clínica médica precisa conhecer a rotina dessas clínicas médicas. Nós precisamos ter um conhecimento. Algumas experiências que eu tenho acompanhado em unidades hospitalares, eu acho até muito válida. A rotatividade dos profissionais pelas clínicas do hospital, em que os profissionais de enfermagem eles passeiam pelas diversas clínicas da unidade. Hoje eles estão na pneumologia, amanhã, daqui a um mês, eles vão estar na clínica ginecológica, e assim eles vão passando por todas as clínicas. Eles vão tomando conhecimento das principais práticas que são exercidas ali, e quando nós tivermos aí um problema de demanda, né, de profissionais, nós temos como deslocar profissional de uma área para outra, e ele não vai ter como alegar que não tem conhecimento sobre aquele tipo de rotina. É uma forma também de enriquecer o currículo profissional desses profissionais de enfermagem. É bom você enriquecer a sua bagagem profissional para passar por diversas unidades, conhecendo rotinas diferentes, e assim você não vai ter dificuldade de ser encaixado em qualquer unidade por onde você vá. A assistência de enfermagem ela é alicerçada em um plano de cuidado. Esse plano de cuidado que nós vamos chamar de processo de enfermagem, que a gente citou, ele tem aí todas as suas etapas, que são estabelecidas na SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Quem regulamenta aí esse processo de enfermagem. Esse processo ele vai descrever o passo a passo do histórico, do diagnóstico, do planejamento do cuidado, né, a prescrição e, por fim, a avaliação. Para que a gente acompanhe e ver se deu tudo certo. Então, nós temos etapas a serem cumpridas. Ela visa uma integração biopsicossocioespiritual do ser humano, ou seja, o ser humano deve ser visto na sua integralidade. A visão holística que a gente tanto fala sobre a pessoa humana. O aspecto biológico deve ser considerado. A biologia do corpo humano ela é ampla. Nós temos um funcionamento, ou seja, a nossa fisiologia e a nossa anatomia. Nós temos um aspecto psicológico. Nós temos o ser
que tem emoções, que tem sentimentos. Nós temos um aspecto sociológico, ou seja, social. O ser humano que está inserido dentro de uma sociedade, ele vive aquela sociedade, ele vive as culturas, múltiplas culturas dentro da sociedade, e ele professa essa cultura onde ele vai. Então, onde ele caminha, ele leva isso. Nós precisamos trabalhar respeitando essas dimensões do ser humano. E o aspecto espiritual, porque o ser humano, ele professa uma fé, ele tem uma crença, e nós precisamos respeitar os limites disso. Até mesmo porque aquilo que não faz mal já está fazendo um bem. E aí, se a pessoa acha que trazer o pastor para a unidade hospitalar, para orar sobre aquele paciente, vai ajudar no processo de cura dele, nós temos que respeitar isso. Se o indígena acha que trazer o índio para vir aqui, o pajé, para fazer aqui um ritual, para melhorar a condição de saúde dele, se ele acha que aquilo é válido, nós temos que respeitar isso. Quer trazer a benzedeira, enfim, o padre para fazer ali uma confissão de leito, então, ou orar, fazer oração sobre o paciente. Então, se é a fé do paciente, existe aí, inclusive, né, existem pesquisas que mostram que a fé, ela é um mecanismo muito importante no processo de reabilitação do paciente. Nós precisamos trabalhar respeitando isso. Nós não vamos... aqui a enfermagem trabalha alicerçada na ciência, então quer dizer que toda prática cultural deve ser dispensada? Toda prática ritualística? Não, de maneira alguma. Porque nós temos as dimensões do ser humano que deve ser considerada quando trabalhamos no processo de cura do paciente. Temos que desenvolver essa visão holística, como citei, né, tá? O aspecto biológico, psicológico, social e espiritual, avaliando todos esses diversos contextos. Então, nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo sobre a enfermagem, a apresentação da enfermagem na clínica médica. E finalizamos com a seguinte frase: se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto.